receber. Vou louvar o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Olá, você que está em casa, boa tarde, você que está aqui. Começamos agora o nosso programa Palco Mackenzie, falando de um tema muito especial que envolve escolha, vestibular e adolescência. Não sei se vocês sabem, não sei se você em casa sabe, o ser humano faz cerca de 2.000 escolhas por dia, desde o momento em que acorda, quando o celular toca, o seu despertador toca, ele já decide na hora: eu vou acordar agora ou vou colocar no soneca e dormir mais um pouco? Vou escovar meu dente, vou apertar o tubo no meio, na ponta, ou esgoelar o tubo de pasta de dente, ou seja, nós vamos tomando decisões todos os dias. E na adolescência nós temos uma decisão muito difícil a fazer. Vestibular, carreira, o que eu vou escolher? E para nos ajudar nesse papo, a discutir essas questões, nós estamos aqui com o professor Dr. Marcos Fázio, do Colégio Presbiteriano e da Universidade Mackenzie. Seja bem-vindo, professor. Prazer ter você aqui. Prazer todo meu e é um grato pelo convite. Muito obrigado. Prazer é todo nosso, Marcos. Professor Júlio é responsável pelo setor de orientação do vestibular, também o professor de Biologia do Colégio Presbiteriano Mackenzie, mackenzista como aluno, como professor. É uma honra ter você aqui, Júlio. Seja bem-vindo também. A honra é toda minha. Obrigado pelo convite. E eu começo também falando, perguntando a vocês se com 17 anos de idade é muito cruel escolher o que vai fazer para o resto da vida. Professor Júlio, o que você acha disso? É cruel? Bom, na minha experiência, eu acho que é cruel, sim. Né? Eu acho que eles estão ingressando na faculdade com uma idade muito pequena, eles estão entrando muito novos na faculdade, né? E eu acho que muitos, é claro que sempre tem exceção, mas eu acho que muitos alunos, eles guardam algumas dúvidas ainda, têm algumas dúvidas e alguns temores, né? E é muito complicado, mesmo porque o mercado de trabalho, ele sempre está mudando, né? E nem sempre, por exemplo, a escola ela está nesse ritmo de mudança do mercado de trabalho, ela não atende também esse mercado de trabalho, né? Isso complica mais ainda a vida do adolescente, mas eu acho que, sobretudo, aí o fator primordial é a maturidade, é o grau de maturidade, eles são muito novos ainda. Professor Marcos Fázio, para quem não sabe, o professor Marcos, ele é doutor em Química, dá aula tanto no Colégio Mackenzie como na Universidade, na Engenharia. E transita por esses dois mundos, né, Marcos? E a minha pergunta é o que você, com a sua experiência, tanto no meio universitário como no colégio, tem para dizer para esses meninos quando nós falamos de escolha vestibular e adolescência? A coisa principal que eu acho que eles têm que ter na cabeça deles é que eles têm que fazer a escolha daquilo que eles gostam de fazer. Então, a primeira coisa, é fundamental gostar de fazer alguma coisa, você escolher aquela profissão. É difícil? É cruel? É muito cruel. E o que eu vejo muito, como o professor Júlio comentou agora, a imaturidade deles está cada vez maior em relação à escolha profissional. E muitos chegam à universidade pensando que era realmente aquele curso que se identificava, e quando eles começam a cursar, eles caem na consciência de que não é nada a ver, não tem identificação com aquilo, ou seja, má informação na hora de fazer a escolha. Mas nesse momento em que eles desistem de um curso, vão migrar para outro, isso de alguma maneira não pode ser benéfico? Sim. Descobrir esse problema durante é muito o primeiro benéfico. ano, os primeiros 6 meses. Vou dar um exemplo. A gente tem um aluno aqui, nosso aluno aqui, né? Que ele estava, se eu não me engano, no 3º ano de publicidade. Ele descobriu que não era exatamente o curso dele, ele migrou para jornalismo,
né? Eu acho que ele ainda tinha uma idade suficiente. Foi bem, eu acho que foi bom ele ter feito essa mudança, né? Melhor do que ser, por exemplo, um profissional frustrado aí, né, no futuro. Porque o que acontece? Serão 30 anos, 35 anos da vida deles naquela profissão. Então, se você não escolher de maneira correta a profissão, você vai ficar o quê? 30 anos acordando e falando bom dia, por quê? Não, você tem que ter o quê? Você tem que ter amor e gostar daquilo que você faz. E gostando daquilo que você faz muito bem a profissão. sua Tem que ser complemento da vida. Tem que ser complemento da vida. E como que foi para vocês esse processo de escolha, a trajetória de vocês? Fala um pouquinho aí, professor Marcos. Olha, foi difícil, porque a imaturidade hoje para eles era para nós também. Então, eu não pensava em fazer química, eu pensava em fazer agronomia. Então, minha ideia inicialmente era fazer agronomia, mas não tinha agronomia em São Paulo, tinha que ir para o interior, aí minha família não tinha como dar suporte para eu poder estar lá. Aí, uma segunda opção, né? Aquela plano B. Aí o plano B era farmácia, né? Então vou fazer farmácia, bioquímica, etc. Fui vestibular, não passei. Aí tinha o plano C. O plano C o que era? Química. Aí fiz a parte de química e na pós-graduação, aí sim eu fui fazer o quê? A parte de farmácia que eu tanto gostava, que eu fui trabalhar com a parte de medicamentos, desenvolvimento de medicamentos. É aquilo que eu falo, nunca desista do seu sonho. Um dia vai surgir a oportunidade de você fazer exatamente aquilo que você queria. Então é cruel para vocês agora? Pode ter certeza, foi cruel para nós também. E pode ter certeza de alguma coisa. Hoje eu amo o que eu faço. Então, dar aula é uma coisa assim fabulosa. Ministrar aula para vocês, para a universidade, que são dois mundos diferentes, é bastante interessante e gratificante. E como você compararia esses dois mundos? O aluno do ensino médio, o aluno da faculdade e nesse processo de maturação? Né? Então, hoje em dia nós temos um grande problema que é o quê? O jovem está chegando com uma maturidade muito grande. Então ele chega no primeiro semestre, segundo semestre, os meus colegas da universidade ficam em pânico, né? Porque eles são imaturos, não, eles vêm com falhas na educação, etc. Porque muitos querem ficar o quê? Celular, não querem... É verdade, na universidade você tem isso. E aí você tem esse grande problema, que é a imaturidade. No terceiro semestre aí já caiu um pouco mais a ficha, eles já estão mais amadurecidos e o relacionamento já é melhor. E começaram a fazer links com a própria profissão. Aí a ficha cai. Lá na universidade você transfere conhecimento. No colégio não, a gente educa. Então você vai educar e crescer o indivíduo. Então é bem diferente a área de atuação dos dois. Professor Júlio, você tem uma experiência enorme com cursinho também. Sim. Né? E o cursinho muitas vezes é marginalizado ou tratado como, olha, foi o ensino médio que não deu certo, então vamos lapidar no cursinho. Mas como você, orientando para o vestibular, com essa experiência que você tem de saber como funcionam os meandros do vestibular, os bastidores, as melhores faculdades, os melhores vestibulares, como funciona o esquema de cada um, como que o cursinho pode ajudar também nessa maturação que o professor Fázio comentou? Então, eu acho assim, eu acho que hoje em dia a tendência é das famílias, dos alunos, né, e até alguns colegas, supervalorizar o cursinho e subestimar a escola. O professor aqui disse um termo para mim que é correto. A escola educa, o cursinho não educa, né? Então, para mim, se existe cursinho, eu dou aula em cursinho, tá? Mas se existe cursinho é porque existe alguma coisa errada na educação desse país, né? Porque para mim a escola deveria ser o que se ensina na escola e todo o clima da escola deveria ser favorável para que o aluno pudesse ingressar numa universidade. Automaticamente. Automaticamente, ou até mesmo, não necessariamente numa universidade, mas que ele tenha sucesso na vida, né? Então, para mim, a escola, ela tem que formar o cidadão, né? O vestibular, claro, faz parte da vida, né? Então, eu acho assim, eu acho que o cursinho, ele ajuda. Mas eu acho que o cursinho não é decisivo. Eu acho que o cursinho ele ajuda mais aquele aluno que levou a sério a escola. Então ele pode, como você disse, é o termo que você falou, lapidar. Claro que o tipo de dinâmica que se tem no cursinho ele é diferente, né? Ali as aulas são descontraídas, o clima é extremamente informal, né? Rolam umas brincadeiras, rola coisas muito lúdicas que fica meio complicado de você aplicar isso, por exemplo, numa escola. Para né? memorizar.
E o público do cursinho, ele já é um público um pouco mais, não digo assim, ele é um pouco mais maduro, né? Afinal de contas, a gente tem ali um aluno que é final de terceiro ano, ou então ele já completou o ensino médio, então fica mais fácil, né? Você mexer, por exemplo, com um aluno um pouquinho mais velho, né? Só que assim, as aulas do cursinho são descontraídas, mas elas são muito rápidas, não tem melhores momentos, a matéria jogada, é esquema siga-me os bons, né? Aí o aluno, já sei, se eu não entender aquele tópico de física, aquele tópico de química, eu vou para o plantonista. Parece lindo, né? Mas não funciona direito, né? Vai muito aluno no plantonista, o plantonista nem sempre ele dá conta do recado, né? Então, na minha opinião, a escola que tem que fazer o papel do cursinho. Então, eu posso concluir que o êxito no vestibular, na universidade, ingressar numa boa faculdade, passa por um ensino médio bem feito. Com certeza. O professor Fázio falou de sonhos. Nós temos aqui conosco hoje o Marquinhos Mota, músico, e alguma música que fala de sonho, de escolha. Vou deixar para você fazer essa música para nós, enquanto nós chamamos o nosso intervalo. O Palco Mackenzie volta rapidinho, dá tempo de você tomar um copo d'água e voltar, e nós voltamos com o Palco Mackenzie. Vamos falar de sonho, Marquinhos? Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Ninguém é igual a Jesus, ninguém é igual a Jesus, ninguém é igual a Jesus. Estamos de volta ao nosso programa Palco Mackenzie, falando sobre escolha, vestibular e adolescência, na companhia do professor Marcos Fázio, o professor Júlio e do Marquinhos Mota. Marcos Mota, que está fazendo faculdade de música, nos conta o que é escolher por música, Marquinhos. Olá, é um prazer estar aqui com todos participando desse programa. Na realidade, assim, para mim hoje estar fazendo música, embora na visão de alguns possa até ser considerado um pouco tarde, porque música, quanto mais cedo você começa, melhor. Mas a questão vocacional, acho que desde pequeno, eu sempre tive essa aptidão para a questão musical. E hoje eu tenho a oportunidade de fazer licenciatura. Né? E como eu estava discutindo no primeiro momento, o professor Marcos Xará colocou ali o plano A, plano B, plano C. Eu acho que para mim o plano A sempre foi música, né? Então, assim, já trabalhei e trabalho ainda com algumas outras coisas não relacionadas necessariamente só a musical, mas música sempre foi o plano A. E quando você coloca essa questão como foco, você começa a trabalhar e desenvolver isso, acho que é a questão do prazer, né? Você faz o seu trabalho, é o seu dever, mas você também tem prazer de estar fazendo. Então, estou fazendo licenciatura em música, não concluí o curso ainda, estou no meio do processo, mas está sendo uma experiência muito legal para mim. Foi uma escolha e eu acho que acertei na escolha. Eu já tive a oportunidade de participar de acampamentos com você, de cultos, né, de muitos momentos com o Marquinhos. E se alguém quiser, então, convidar o Marquinhos, vamos fazer um merchan aqui, pode, viu, gente? Tá? Vai aparecer aqui o número, só que ele vai falar enquanto isso. Pode falar, Marquinhos. Olha, São Paulo. O número é São Paulo, 11 95338
7196. Fala, Ana Beatriz. Então, eu acho que, como vocês mesmos falaram, que a gente ainda é muito imaturo e tal, se sair do colégio, escolher o curso, já ingressar e ter a possibilidade de ser um erro, é melhor a gente ter a possibilidade de cometer esse erro ou não prestar vestibular, viajar, fazer intercâmbio ou fazer outros cursos para esperar o amadurecimento chegar para a gente depois ser um pouco mais maduro para ter menos possibilidade de errar o curso. O que é melhor a gente escolher? É importante você ter essa noção. Existe a possibilidade, evidentemente. Eu tenho alunos na universidade. Na universidade eu tenho alunos que fazem primeiro, segundo, terceiro semestre, aí eles trancam e vão fazer intercâmbio. E aí eles vão tentar verificar se é realmente aquela escolha. E às vezes eles mudam de curso, por incrível que pareça, tá? Porque eles se identificaram com outras coisas, outras profissões. E aí o interessante é aquilo que eu já falei inicialmente. Vale a pena você fazer a alteração desde que você realmente tenha noção daquilo que você vai fazer, que você realmente goste. Então, vale a pena. Mas pode solidificar essa escolha também. Pode, evidentemente. Eu tenho 3 alunos que voltaram agora do intercâmbio que estavam fazendo e voltaram mais ainda incentivados para fazer química e continuar. Ou seja, acharam mais prazeroso ainda a química depois que fizeram o intercâmbio. Luquezzi, você tinha uma pergunta. Sim, eu gostaria de saber, se vale mais a pena fazer cursinho junto com o terceiro ano ou fazer um terceiro ano mais focado, assim, e poder aproveitar mais ele só, sabe? Vou pedir para o professor Júlio responder essa pergunta. Então, Júlio, não tem uma resposta, assim, para todo mundo igual, né? Isso daí é muito relativo, né? Cada um é um, né? Então, até a moça estava falando ali, por exemplo, da questão do intercâmbio, né? Eu acho uma ótima ideia, mas eu tenho certeza também que tem outros tipos de aluno, vocês, por exemplo, né? Que já sabem o que querem. Pelo menos vocês falaram isso para mim. Eu quero exatas, eu quero medicina. Para ele aqui eu perguntei várias vezes, tem certeza que você quer medicina? Sim, eu tenho certeza que eu quero medicina, né? Então você vê como as pessoas elas têm comportamentos variados, né? O que pode ser bom para um pode não ser para outro e vice-versa. Com relação a cursinho, a minha experiência é a seguinte, eu vejo que tem aluno sim que vale a pena fazer cursinho, tem aluno que faz o terceiro ano com cursinho e se dá muito bem, consegue, por exemplo, administrar a matéria do cursinho com a matéria do colégio e acaba tendo um bom resultado, né? Acaba inclusive amadurecendo no cursinho, pode acontecer isso, mas tem outro perfil também. Eu já vi, por exemplo, alunos, né, inclusive aqui no Mackenzie, fazendo, por exemplo, o colégio junto com o cursinho e que foi um desastre total. Ele não sabia administrar nem a sua situação na escola, nem a sua situação lá no cursinho, acabou inclusive fazendo provas, notas vermelhas e tudo mais, e acabou desistindo do cursinho, né? Então eu acho isso muito relativo. Por exemplo, com relação a resultado, aqui mesmo no Mackenzie, nós tivemos ótimos resultados com um aluno que só focou no colegial, né? E não fez cursinho, nem nada disso, e entrou na USP, entrou na Unicamp, entrou na Unesp, sem cursinho e nem nada. E entrou em curso altamente concorrido, tá? Entrou, por exemplo, em medicina, entrou em direito, entrou em engenharia, né? Como tem também, né? Aluno, por exemplo, que fez cursinho e junto com o colégio e que bateu na trave, sabe? Foi bem, mas não o suficiente para atingir a famosa e temível nota de corte da primeira fase da FUVEST. E teve que fazer o cursinho no ano seguinte, teve que fazer o passou cursinho, por um vestibular isso. brilhante, passou, entrou. Sem dúvida. O que eles precisam aprender é serem estudantes e não só alunos. O que é ser estudante e não só aluno, professor Marcos? Ser estudante é chegar em casa pós-aula e estudar. Você não vai ser o estudante lá ficando sentadinho, olhando as nossas aulas. Você vai estar sendo um telespectador, vai estar lá absorvendo o conhecimento, mas você não vai estar praticando esse conhecimento. Você precisa se dedicar, você precisa aprender a estudar. Você precisa sim chegar em casa e pegar e se organizar, principalmente no tempo, para poder pegar e se dedicar a todas as disciplinas. Indo além do conteúdo escolar. Indo além do conteúdo Ion, escolar. posso dar meter um pouquinho o dedo aí? É o seguinte, a gente viu ano passado uma série de manifestações, né? E uma delas vamos melhorar a educação, não era isso?
né? Parece que essa era a prática ali, não é? Aí eu pergunto o seguinte, só vai ficar no discurso ou o aluno vai fazer a parte dele? Qual é a parte dele? Né? Né? Então, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Quando a gente fala em estudar, quando o Fázio fala em estudar, ou seja, ter uma agenda de estudo, não significa também perder a vida, né? É uma questão de responsabilidade, de administrar. Eu acho que se ele souber administrar o tempo dele, acho que dá tempo para tudo. de tudo. Inclusive, seria interessante que o aluno entendesse que o estudar também tem que ser, de certa forma, claro, guardado aí as devidas proporções, deveria ser um momento prazeroso também. Deveria ser um momento prazeroso ler um artigo de geografia, de história, resolver um exercício de química orgânica e, é claro, principalmente os de biologia. Né? E a ética, né? Que é claro, extremamente a ética importante. envolve não podemos tudo, ficar né? sem. Sem dúvida. Ana. Não é a Ana. É a Beatriz. Ana Beatriz. Beatriz Tomás. Então, eu gostaria de saber se a personalidade do aluno, do estudante, influencia no tipo de carreira que ele vai seguir. Ou seja, sendo ele mais organizado, menos desorganizado, se, sei lá, ele vai conseguir administrar, por exemplo, a medicina sendo organizada, porque é o perfil do estudante de medicina para ser organizado. Então, ele deve ser assim. Se é verdade, se ele tem que seguir um perfil de estudantes para entrar numa carreira. Olha, na minha opinião, se você for organizado ou não organizado, isso não vai influenciar decisivamente em tudo o que você vai fazer. É importante, a organização é fundamental. Né? Eu sou uma pessoa que eu procuro ser o mais organizado possível. Então, não é porque eu sou organizado que eu fui fazer medicina. Eu sou organizado, fiz química. E eu conheço pessoas extremamente desorganizadas que fazem química, que chegam num laboratório... É um perigo, professor. É um perigo. É um perigo. É um perigo, mas existe. Existem pessoas assim. Então, você tem que ter bom senso. Então, você tendo bom senso em relação ao que você vai executar e gostando, é aquilo que eu falo, você tem que gostar, realmente se identificar com aquela profissão. Aí você vai tranquilamente. Não sei se o Júlio tem alguma... Eu vou dar um exemplo do meu filho, tá? Eu tenho 2 filhos que estão na universidade. Um está fazendo design aqui no Mackenzie, está se formando, graças a Deus, e o outro ingressou agora em engenharia física na UFSCar, tá? Alguém pode dizer assim, bom, o pessoal do design, que é o pessoal da arte, deve ser assim meio zoado e deve ser meio desorganizado, né? O meu filho mais velho que faz design, ele é totalmente desorganizado, tem meia no lustre, sabe? Mas ele é um ótimo artista. E o meu filho que é engenheiro físico também é extremamente desorganizado. Você entendeu? Então, eu acho que essa questão de ser desorganizado ou não ser desorganizado é uma questão da personalidade do indivíduo. Eu não sou especialista, né? Mas eu acho que em todas as profissões a gente vai encontrar os 2 tipos de indivíduos, né? Eu pessoalmente, eu sou organizado muito no meu trabalho. Não é isso que a gente fala na sala dos professores, né? Que o Júlio é organizado. Não. Mas, desculpa, Júlio. Não, mas tá bom. Mas eu acho que na sala de aula os caras vendo minha lousa está sendo sabem filmado, que eu a sou gente precisa ter certeza. né? Mas, por exemplo, dentro de casa eu sou extremamente desorganizado. Minha mulher briga comigo, aquelas coisas. E você, Marquinhos? Você é organizado ou desorganizado? Olha, eu procuro seguir a regra do equilíbrio aí, um pouco para mais, um pouco para menos. Não, porque geralmente fala quem é músico, assim, mais zen, né? Não, essa relação com quem trabalha com a arte, o professor Júlio colocou, realmente, tem gente que associa direto. Olha, o cara é músico, o cara é design, o cara, enfim, é totalmente desorganizado. Não é bem assim. Acho que tem... Eu não vou dizer que eu sou um cara extremamente perfeccionista e tal, mas a gente tem um meio termo da coisa. Organização passa por um exercício diário também de ser organizado, de querer ser organizado. Nós vamos chegar ali no Eric. O Eric está fazendo um painel para nós. O que você está fazendo aí, Eric? Explica para nós aí. Então, já como o tema do programa seria vestibular e as escolhas da vida, eu peguei como base um cérebro que é o órgão em si do corpo que a gente usa para fazer as escolhas. E cada lado seria o lado organizado e o desorganizado. Digamos assim, eu não sou mestre na parte de neurologia. E então eu fiz como
Um lado sendo o lado das exatas e o outro lado o lado das humanas. Tanto que... Qual que é o lado das exatas? O esquerdo. Uhum. Tanto que tem uma régua na mão esquerda. Faz sentido. O hemisfério esquerdo ele é o mais lógico, o hemisfério direito é o mais lúdico. Ganhei moral com professores de biologia agora. E o lado direito seria o lado das humanas. Tanto que tem uma ampulheta que representaria a história, conforme o tempo, e um jaleco. Eu tentei misturar biológicas também, tanto que tem um cérebro, desenhei um cérebro. Obrigado. Obrigado, Eric. Eu sou de humanas, o meu lado direito, então está funcionando melhor. O programa Palco Mackenzie vai chegando ao fim. Eu queria agradecer, então... vamos fazer. O programa Palco Mackenzie vai chegando ao fim. Eu amo a espontaneidade, né? Vamos chegando, então, ao fim. Obrigado, professor Fázio. Obrigado, Júlio. Obrigado, Marquinhos. Esse é o nosso Palco Mackenzie. Ele será estilizado, né? Nós vamos ganhar aqui uma imagem, vamos ganhar aqui um colorido diferente, um painel que será desenhado aqui. No próximo programa já estará pintado junto com o painel do Eric, falando de escolhas. Nós vamos fazer mais uma música. Enquanto o Marquinhos toca, se vocês quiserem chegar para os nossos convidados, nós vamos encerrando o nosso programa. Obrigado a todos vocês, obrigado a você que está em casa. Eu espero que, de alguma maneira, esse programa tenha contribuído para a sua vida, para a sua escolha. E eu gostaria de dizer que Jesus é paz nas decisões, que Ele possa ajudar você nesse processo tão difícil, mas tão lindo da vida, que é amadurecer, que é colocar o pé no mundo dos adultos. Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá, Marquinhos. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Dos montes corre para o mar, teus rios de amor por